Hoje é um dia muito especial na liturgia, porque a partir de hoje a liturgia ela entra num tempo muito belo, um tempo diferente, chamado tempo do Natal. De hoje até Natal, a liturgia não muda. Todos os dias estaremos de roxo, não celebramos memória de nada, nenhuma memória sobrepõe ao tempo, não vamos estar de verde, vamos estar de branco, nem vamos estar de vermelho, porque cada dia será um dia especial em que nós viveremos a preparação para ansiosamente esperar o nascimento de Jesus. O advento é esse tempo belo de espera de Jesus, mas o bonito, a gente sabe que ele vai nascer. Não é uma espera incerta, é uma espera com uma certeza. Daqui uma semana, nós vamos estar nas nossas casas, vivendo a preparação do Natal. Belo perceber e entender o porquê esse menino veio. Porque esse tal Jesus nasceu de José, nasceu de Maria. E a liturgia de hoje ela é muito interessante. Eu tinha um padre, professor de teologia, que ele dizia que quando acabava um evangelho como esse, gerou, são tantos nomes, são tantas informações, e ele dizia assim: agora vamos para o ofertório, já que o evangelho não nos diz nada, não é? Tantos nomes, tantas informações. Existe um porquê o evangelho é desse jeito. O evangelho de hoje é Mateus 1:1, ou seja, nós estamos começando o evangelho de Mateus assim. E Mateus ele escreve o evangelho dele para os judeus. Judeus que foram convertidos, judeus cristãos. E é interessante porque Mateus, Marcos, Lucas e João contam a mesma história, a história de Jesus, contada de 4 óticas diferentes. Quando você for embora para sua casa no dia de hoje e chegar lá, e alguém te perguntar, como foi a missa? Cada um de vocês vai contar de uma maneira. E dependendo da pessoa que a gente conta, a gente muda a esquerda, muda a direita, enfatiza uma coisa, tira outra. Se a gente então quer convencer alguém, a gente coloca algo que é mais importante. Mas vejam, a missa foi a mesma, contada de várias maneiras. É por isso que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam a mesma história de outras maneiras. E Mateus escreve para os judeus cristãos. E Mateus faz questão de dizer que Jesus é filho de Abraão e filho de Davi. A genealogia de Jesus começa no pai Abraão e chega até José. E o evangelho termina dizendo: as gerações de Abraão a Davi são 14, de Davi ao exílio da Babilônia são 14, do exílio a Cristo são 14. Parece besteira, parece um número jogado ao léu, mas não. 14 é 7 mais 7. Na Bíblia o 7 significa perfeição. 14, 2 vezes 7 significa plenitude. O Evangelho nos mostra que a plenitude de Abraão a Davi, de Davi a Babilônia, da Babilônia a Cristo. E é interessante que a igreja ela tomou tão forte esse número 14, que quando nós vamos à Terra Santa, no lugar onde Jesus nasceu, tem uma estrela. A estrela tem 14 pontas. As 14 pontas da estrela, no lugar onde Jesus nasceu, mostram este evangelho. As 14 gerações de Abraão a Davi, Davi a Babilônia, Babilônia a Jesus. Que belo! Que belo perceber que números e nomes não são besteiras. O evangelho de hoje nos conta a história de salvação de Jesus. Se fosse a minha história, seria: Raimundo, Maria Rosa, gerou José, Nair, Bertolino geraram Maria, Maria casou com José e teve o filho Arlon. Vejam,
Todos nós possuímos essa história. Eu não conseguiria chegar onde chegou o Evangelho tão longe. Mas eu e você viemos de uma história. E o Evangelho de hoje, ele está dizendo isso. Para Cristo nascer, ele teve uma família, que 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 veio de uma família. Que bonito. Bonito perceber que a história de salvação de Jesus, que é mostrado no Evangelho de hoje, é para nos mostrar que Deus é capaz de fazer esse menino Jesus nascer. Esse menino Jesus nascer, esse menino Deus, que deveria nascer num palácio, porque era rei. Os reis magos o procuram no palácio de Herodes, porque na cabeça dos reis magos, um rei devia nascer num palácio. E é por isso que os reis vão procurar num palácio e perguntam a Herodes: a gente quer ver o menino que nasceu, afinal de contas era rei. E Jesus não nasceu naquele palácio. O menino Deus, o rei, nasce numa gruta. Por quê? Porque se Jesus nascesse num palácio, os pobres não poderiam visitá-lo. Se Jesus nascesse no palácio de Herodes, os pastores não poderiam visitá-lo. Iriam ser barrados na entrada, na porta, dizendo: não entre, não entre, é o rei. Mas o menino Deus, o nosso rei, nasce na gruta e pode ser visitado pelos pobres pastores, pode ser visitado pelos ricos, pelos reis, por todos aqueles que queriam visitá-lo. O menino Deus nasce desde sempre para todos, para quem quiser. Essa é a história de Jesus que nos mostra no Evangelho, mas qual é a tua história? Qual é a sua história de salvação que daqui a 100, 200, 300 anos alguém iria pegar um papel como esse e dizer: essa é a história que nasceu, que nasceu, que nasceu, que nasceu. Qual é o nome dos seus pais? Como chama os seus pais? E como chama os avós paternos dos seus? E os avós maternos? E os bisavós, você sabe? Materno, paterno dos pais, depois os maternos, dos avós maternos. O Evangelho de hoje nos vem dizer que nós não somos soltos no mundo. Viemos de uma família, desta família nascemos, mas nós temos um plano, um projeto. Deus tinha um plano e um projeto para aquele menino Jesus, para aquele menino Deus que nasceu. Você pode me dizer: padre, é fácil falar, mas o senhor não conhece a minha casa, o senhor não conhece a minha família, o senhor não conhece os meus sofrimentos. Jesus sofreu desde o nascimento. O pai e a mãe de Jesus não tinham um lugar para ele nascer. Foram acolhidos num lugar que no tempo de Jesus se acolhia animais para dormirem. Jesus nasce e é colocado numa manjedoura de palha para aquecer, estava frio. Saem correndo dali porque Herodes quer matar as crianças. Essa foi a vida do menino Deus, de sofrimento. Mas o bonito, Maria e José não desistiam de amar e de cuidar do menino Deus. Maria e José, em meio às dificuldades, não desistiam de lutar, cuidar e de amparar daquele menino. Hoje o Senhor nos ensina e nos pede que nós também não desistemos da nossa família. Tem alguém da sua família que está passando por alguma dificuldade? Emprego, financeira, enfermidade, depressão, tristeza, desânimo.
Tem? Que bom. Hoje o Senhor está dizendo para que você não desista deles. Que você o traga na mente, o traga nas orações, o traga no coração. E a liturgia é muito bela porque o povo no tempo de Jesus, e a genealogia mostra isso, eles esperavam um Messias. Era uma coisa muito longe, era uma coisa muito distante. Por muitos e muitos séculos eles esperaram um tal Messias. Mas aquele Messias que o povo esperava estava nascendo. É como uma família que se reúne para nascer o primeiro filho do casal, que vai ser o primeiro neto. Os pais estão vivendo aquela novidade da gravidez, é o primeiro filho. Mas os pais dos pais, os avós, tão bobos, porque também vão ser avós pela primeira vez, pais pela segunda vez. E quando aquela criança nasce, é uma alegria geral naquela casa, naquela família. Esse é o tempo do Natal, o tempo que nós estamos vivendo, e que belo perceber a visita de Deus sobre eles. O Senhor também nos ensina na liturgia de hoje que nós herdamos muitas coisas dos nossos antepassados, boas, mas também muitas coisas nem tão boas, negativas. E por isso nós devemos pedir ao Senhor que nos restaure. Restaurar não só a nossa família física, parede, casa, janela, porta, não. Que o Senhor restaure a casa que é o nosso coração. Coração que muitas vezes sofreu na infância com pais que batiam nos filhos, que eram duros, que não conversavam, que eram indiferentes. E o tempo vai passando e o filho vai ficando cada vez mais longe, e depois ele descobre que o pai era assim, porque também não recebeu o amor do avô, que não recebeu o amor do bisavô. E o pai não pode dar aquilo que ele não tem, aquilo que ele não recebeu. E o filho descobre que quem deve mudar isso é ele. É ele que deve começar a rezar e a pedir amor pelo seu pai. O que você herdou? Qual é a história que você viveu até o dia de hoje que você traz de mágoas, de ressentimentos? Hoje o Senhor quer te curar nesta tarde para que você comece um novo tempo. 2 braços para cima, esquerda, direita, tchauzinho para o sono, deixa ele embora. Isso. Quem está dormindo acorda. Fala tchau, sono. Volta depois, estou ocupado agora. Isso. O tempo é difícil, né? A gente tirar 1 hora do horário de verão, difícil. Vejam. Deus é capaz de mudar a sua vida, como nós cantávamos. Como Deus mudou a história da humanidade com o nascimento dele. Se você acha que até o dia de hoje foi difícil, foi sofrido, eu estou lhe dizendo, Deus é capaz de mudar o curso da sua história hoje, agora. Você lembra onde você estava no Natal do ano passado? Lembra? Você sabe onde você vai estar no Natal desse ano? E no Natal do ano que vem? Que dia que é hoje? 17 de dezembro? E no dia 17 de dezembro do ano passado, você estava onde? Essa hora? Sabe ou não? Você sabe onde você vai estar no dia 17 de dezembro de 2013? Engraçado, a gente não guarda muitas datas, né? Mas você sabe o dia do seu aniversário, não sabe? Você sabe que é dia dos pais ou não? Quando que é?
Dia das Mães, Dia da Criança, Natal, Ano Novo. Nós guardamos datas importantes. Que o dia de hoje seja o dia gravado no seu coração como o dia do Deus que é capaz, que penetrou na sua história. Você não pode levantar dessa cadeira e voltar para sua casa do mesmo jeito que você chegou aqui. Isso não depende de mim, isso só depende de você.